Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Jornada do Espectador. Eu sou o Henrique, essa aqui é a Beatriz, essa aqui é a Gabriele, somos estudantes do sexto semestre de Psicologia da Univille e hoje vamos falar sobre um tema que tem muita importância e que tem crescido muito nos últimos tempos, os transtornos alimentares. Só para ter uma ideia da dimensão disso, um estudo citado na Câmara dos Deputados, ele cita que mais ou menos tem 15 milhões de brasileiros que têm algum transtorno alimentar. Isso dá em torno de 1 a cada 20 pessoas. Mas quando a gente vai tratar especificamente dos jovens, é 1 a cada 5 pessoas. E quando a gente fala de meninas, é pior ainda, é 1 a cada 3. Então, assim, tem muita gente sofrendo em silêncio. Sim, isso é verdade. São muitas pessoas, são números absurdos. E mostram como a pressão estética e as redes sociais têm um peso enorme nisso. E reforça porque a gente precisa falar sobre isso de forma séria, né? Mais acessível para ajudar quem está passando por isso ou quem conhece ou já passou por isso também. Com certeza. Então vamos começar definindo. Transtorno alimentar é quando a pessoa desenvolve uma relação disfuncional com comida, o corpo e o peso dela. Isso pode gerar comportamentos extremos, como restrição exagerada, episódio de compulsão, uso de métodos compensatórios e tudo isso vem acompanhado de um sofrimento psicológico bem grande. E sabe o que é mais complicado? É que muitas pessoas elas escondem por vergonha. E a pessoa ela parece estar bem, ela posta foto sorrindo. Nossa, a vida dela parece uma maravilha. Mas por dentro ela tá super vulnerável. Então a gente pode falar então dos principais transtornos alimentares. O que vocês acham? Com certeza. Sim, os 3 principais transtornos alimentares é a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar. A anorexia nervosa, a pessoa, ela restringe muito ao alimento por medo intenso de engordar. Ela tem baixo peso, ela se enxerga como uma pessoa grande, ela tem essa disfunção da sua imagem, né? Já a bulimia nervosa, ela é completamente ao contrário disso. A pessoa ela tem o peso ideal, mas ela tem atos compensatórios, isso ela se alimenta, pode ser de grande quantidade e nisso ela pode ter esse arrependimento dessa ingestão de grandes calorias e afins. Então os atos compensatórios são forçar o vômito ou tomar laxantes para se manter naquele peso em que ela quer, né? E o transtorno de compulsão alimentar, a pessoa tem episódios de ansiedade alimentar, então ela come uma grande quantidade de comida em pouco tempo. E nisso ela tem aquela sensação de perda de controle, culpa e vergonha. A diferença dessa transtorno alimentar é que ela não tem compensação. Uhum. E falando sobre esse assunto, me fez muito lembrar da minha adolescência, ali pelos meus 12, 13 anos, que eu assistia Rebeldes Brasil. E uma das personagens principais, a Carla, ela enfrentava um caso de bulimia nervosa. Que foi o meu primeiro contato com esse tema. E eu não sabia o que era na época, mas hoje, né, a gente já tem um conhecimento um pouco maior. E ela realmente, ela comia e depois ela tinha esses atos compensatórios. Então ela tomava laxante, ela forçava o vômito para poder se sentir bem e confortável. Eu acho que também é importante a gente falar um pouco dos fatores de risco, né? Quando a gente fala das causas, a gente precisa pensar que também não existe só uma. É um conjunto de fatores que vão se somando. E hoje em dia, qualquer adolescente tem contato com o celular, né? E pega e pronto, aparece o padrão de corpo e que aparece ser sempre obrigatório. Aquele corpo magro para os meninos, aquele corpo mais forte, aquele corpo de homens de crossfit, para as meninas aquelas mulheres bem magras, com silicone, com botox. E ninguém fala que aquelas fotos também tem filtro e tem edição. Tem o ângulo também, o ângulo perfeito, né? O ângulo perfeito, com certeza. E essa comparação é uma coisa constante. Então, quando ela está com a sua autoestima baixa, vira um ciclo. Então, ela olha para o corpo, se sente inadequada, tenta mudar, se frustra, tenta mais ainda, e aí o transtorno começa a ganhar força. Fora um ambiente familiar, né? Comentários sobre o corpo, críticas na infância, controle rígido sobre a comida. Isso realmente pesa muito para quando a pessoa cresce. E também tem aspectos pessoais, né? Essa questão do perfeccionismo também pesa bastante, a rigidez, a autocrítica. Então, tudo isso aumenta o risco. Sim, eu lembro de um episódio que eu tava na casa da praia com a minha família,
estava fazendo o meu pratinho básico de almoço, Uhum. não tinha muita quantidade, sabe? Era uma quantidade adequada para uma adolescente que estava em fase de crescimento. E aí uma tia soltou um comentário falando que eu estava comendo demais e que se eu continuasse assim eu iria engordar. E isso ficou na minha cabeça até hoje. Então é algo que realmente pesa muito quando a gente fala isso para uma pessoa, que você está comendo demais e se você continuar assim você vai engordar. E as consequências disso, né, Bia, elas são enormes. Fisicamente, queda de cabelo, alterações menstruais, problemas cardíacos, fraqueza, tontura, desnutrição, alterações gastrointestinais. Em casos extremos, pode até levar à morte. Sim, e psicologicamente é tão pesado quanto. Então, a culpa, a vergonha, o isolamento, o medo de comer perto dos outros, o medo de ser julgada. Então, a pessoa ela vai se fechando, perdendo interesse em coisas que ela gostava. E como o Henrique falou, vai perdendo a própria identidade. Isso aparece muito no filme Mínimo para Viver, né? A personagem principal parece estar tentando provar que tá bem, mas a gente que tá acompanhando ela percebe que ela tá completamente dominada pela doença. O filme mostra bem o impacto emocional, as cobranças familiares e a dificuldade de pedir ajuda, tudo conciliado, assim. E mostra ela também contando as calorias, né, da comida. E eu achei essa cena tão impactante, tipo assim, nossa, ela já não comia e o que ela comia, ela ainda contava as calorias. Uhum. Então, acho que até é bom pra gente finalizar, já que a gente passou por todos os tópicos, a gente ir realmente para aquela questão principal que vem muito à tona quando a gente fala dentro da psicologia, né? Que é a prevenção, o apoio e o acolhimento. Sim, e que falando da prevenção, a primeira coisa é parar de normalizar comentários sobre o corpo. Isso parece pequeno, mas já evita muita coisa. Também incentivar conversas abertas. Tipo, como você tá se sentindo, o que você tem pensado sobre o seu corpo. Às vezes a pessoa ela tá precisando só disso para criar coragem de pedir ajuda. Exatamente. Eu acho que o tratamento envolve psicoterapia, acompanhamento psiquiátrico quando necessário e o nutricionista, que entenda justamente desses transtornos alimentares, né? Mas claro, também o apoio emocional da família, dos amigos, da escola tá presente. Todo mundo tem um papel fundamental dentro dessa composição. E para quem não sabe por onde começar, existem serviços como CAPS, serviços públicos de saúde e também o CVV, que atende 24 horas no número 188, e em caso de sofrimento intenso. Então, se você se identificou com alguma coisa que a gente falou aqui, não precisa lidar com isso sozinho. Tem ajuda e tem tratamento. Se você percebe alguém perto de você sofrendo, ofereça apoio sem críticas e sem julgamentos. Às vezes isso muda tudo. Esse foi o episódio de hoje da Jornal do Espectador. Obrigado por ouvirem até aqui. Cuidem da saúde mental, cuidem da relação com o próprio corpo e lembrem que ninguém precisa se encaixar num filtro para ser suficiente. Até a próxima.